Bem-vindos ao nosso curso de camada física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modulação mista. Para a gente falar sobre modulação mista, basta a gente pensar no que a gente já viu, que a gente tinha três tipos de modulações diferentes. Ou era ASK, ou era FSK, ou era PSK. Onde a ASK era a modulação por amplitude, FSK era a modulação por frequência e PSK era a modulação por fase. Em modulação por fase, a gente viu que a gente consegue representar mais bits fazendo uma modulação sobre a mesma portadora. Agora, nessa aula, na busca por maior capacidade, a gente vai começar a combinar essas técnicas para que a gente possa cada vez comunicar mais bits e a gente ter mais símbolos elétricos disponíveis para que a gente possa realmente fazer uma comunicação com muitos bits por símbolo. E aí a gente vai aumentar a nossa eficiência espectral. Para isso, a gente vai estudar um pouquinho sobre Quadrature Amplitude Modulation, ou ainda modulação em amplitude e quadratura. Como o nome mesmo já sugere, vai ser como se fosse a combinação da variação tanto de fase, indicada pelo ângulo, quanto de amplitude, a partir da origem da portadora. Então a gente vai aumentar ou diminuir a amplitude e mudar o ângulo ao mesmo tempo. E a gente vai criar o que a gente chama de símbolos QAM, ou ainda os símbolos em Quadrature Amplitude Modulation. E esses são símbolos utilizados nas tecnologias de comunicação mais atuais em sistemas principalmente de telecomunicação móvel, como de telefonia e celular, etc. E também de redes sem fio em geral. E aí esse símbolo é representado por SN, que é o próprio símbolo, e vai ter um valor de θ e um valor de amplitude em J. Tá? O 16 QAM, por exemplo, ele vai estar diretamente relacionado com o 16 PSK. Só que qual a diferença entre os dois? No PSK, nós tínhamos a modificação da fase, ou seja, vários ângulos diferentes para esse nosso diagrama vetorial de fase e quadratura. Lembra que a fase representava o cosseno de 2πft e a quadratura representava o seno de 2πft? E aí o próprio raio dentro aqui seria a amplitude. Se nós começarmos a mudar o raio e tentar compor um novo símbolo, nós teremos o que a figura lá mais à minha esquerda representa, que seria a mesma versão do 16 PSK para 16 símbolos elétricos usando QAM. E qual é o ganho disso? O ganho disso é que eu tenho uma tolerância maior contra ruído. E aí o ruído gaussiano numa 16 PSK ele é 0,81 dB maior do que o 16 QAM. Lembrando que decibéis é um valor em expoente, né? É um valor que vai estar relacionado com o expoente da energia. Então, qualquer ganho que eu tiver vai ser um ganho exponencial. Então, o 16 QAM ele vai ter por volta de uma energia sendo consumida e aí para cada um daqueles pontos que eu estou mostrando ali, ele vai ter um valor acrescido numa diagonal sobre raiz de 2. E aí essa amplitude ela vai variando para d sobre raiz de 2 ou até 2/3 raiz de 2. E aí a gente vai ter cada um dos símbolos representados ali sendo modulados para que a gente possa recuperá-los mais tarde. No 16 PSK, basta ver a fase e ver como é que a fase vai operando. E a nossa diagonal, aqui a nossa distância entre símbolos é de 2πr sobre 16. Essa distribuição do QAM, ele segue exatamente o código de Gray. E o código de Gray, ele poderia ser mapeado a partir dessa tabelinha. Lembra que o código de Gray é sempre com a distância entre os vizinhos de um único bit? Então, a gente utilizaria a representação do quadribit para o 16 QAM. Ou seja, seriam 4 bits sendo transmitidos, e esses bits vão variar desde 000 até 111. E aí, em quadratura e fase, vocês teriam valores diferentes de amplitude, sendo representados lá em cima. Vamos dar só um exemplo. O 0000, ele teria em quadratura um valor de -1 sobre 3 raiz de 2, e em fase, um valor de -1 sobre 3 raiz de 2. Sua amplitude seria por volta de 0,33 e sua fase por volta de 225 graus. Se a gente continuar olhando, a gente vai ver que vai ter outro símbolo que vai ter a mesma fase. Mas qual a diferença do símbolo
0000 com o símbolo 0011. A diferença vai estar na amplitude. E a amplitude vai ser, em vez de ser 0,33, vai ser 1. Então, basta eu olhar lá no meu diagrama que eu estou mostrando lá, mais à esquerda, e vocês procurarem o valor de 000, que está lá no nosso terceiro quadrante, e o valor de 0011. Está vendo que eles estão no mesmo ângulo, só que um com 0,33 volts e o outro com 1 volt sendo representado. Então é razoavelmente fácil de se implementar essa modulação. Basta usar a modulação que a gente já está acostumado de PSK, só que daí agora a gente vai variar, inclusive, a componente de amplitude senoidal. Então a gente vai mudar a componente de amplitude para que a gente possa multiplicar pela nossa portadora e aí a gente ter o nosso sinal sendo transmitido. Tá? O QAM pode ser utilizado para transmitir poucos bits ou muitos bits, desde um único bit até vários compostos de bits. Então, eu poderia fazer um único bit com o Binary Phase Shift Keying, que é o 2QAM, e ele é igualzinho o nosso BPSK original, que a gente explicou na outra aula. A gente poderia ter o 4QAM, que também seria idêntico ao nosso QPSK, porque a gente vai sempre frisar aquele que tiver o melhor desempenho, e o QPSK é igualzinho ao nosso 4QAM, e até o 8QAM seria igual ao 8PSK. Então aqui nenhuma diferença, apenas a fase sendo modificada e a amplitude sendo sempre constante. O que muda passa a ser a partir do 16QAM, onde nós temos 4 bits sendo representados, e esses 4 bits já têm um valor de amplitude diferente para cada um dos ângulos que eles vão sendo utilizados, né? E aí a distância mínima entre cada um dos símbolos vira por volta de 0,471, uma coisa assim. 32QAM, que vai estar mostrando então 5 bits sendo encaminhados. Esse é mais difícil de aparecer, mas também tem algumas tecnologias como a LTE às vezes possui esse tipo de constelação, e é uma coisa bem legal da gente falar. Com o QAM, nós não chamamos mais simplesmente de símbolos elétricos espalhados, não, a gente vai começar a chamar de constelação. Então nossas constelações de bits, elas começam a ser amostradas, e aqui ela tem uma representação de 5 bits por símbolo, e a distância energética de cada um dos símbolos ali dentro é por volta de 0,337 volts para uma amplitude de 1 volt. Tá? 64QAM, muitos sistemas já suportam 64QAM também, principalmente aqueles que utilizam em telefonia, e aí a gente tem a representação de 6 bits sendo transmitidos, e aí a gente vai ter o nosso valor, a nossa constelação, igual está sendo representada ali, com uma distância entre símbolos de por volta de 0,202 volts. Isso para uma amplitude de 1 volt. E finalmente 128QAM, que daí vai ser a representação de 7 bits por símbolo. E isso é praticamente uma configuração que também algumas tecnologias suportam, como a LTE e LTE Advanced, na verdade. E a gente tem uma distância mínima entre cada um dos símbolos de por volta de 0,148 volts para uma amplitude de 1 volt. Então, vocês podem ver que tudo isso aqui pode ser utilizado, a gente vai chegando cada vez com uma representação maior por símbolo. Se a minha quantidade de símbolos por segundo não muda, o que muda é só a quantidade de bits que eu consigo transmitir, significa que eu tenho uma maior eficiência espectral. Eu consigo transmitir mais bits pela mesma quantidade de símbolos. E aí, quando eu tenho uma quantidade de símbolos fixa, significa que eu estou aumentando a capacidade do meu canal em bits por segundo. Claro que isso vem um ônus, né? Para cada uma dessas diferentes modulações, dessas diferentes constelações de QAM que eu consigo alcançar, eu vou ter uma taxa de bit error rate diferente. Ou seja, eu vou ter uma taxa de erros por bit que vai aumentando de acordo com a quantidade de símbolos, a quantidade de símbolos elétricos que eu tenho, ou ainda para uma maior quantidade de bits que eu consigo representar. Então, desde o mais robusto em relação ao ruído, que é o QPSK, até o menos robusto deles, que daí no caso aqui na nossa figura vai ser o 64QAM, nós temos uma análise
em Energy per Bit over Not, ou no caso, ainda é a energia por bit sobre ruído por bit. Isso aqui é uma outra forma, uma outra terminologia para o sinal ruído. Tá? O sinal ruído também pode ser representado em energia por bit sobre ruído por bit. Tá? E aí, esse tipo de análise é feita exatamente por bit error rate, para a gente saber quantos erros a gente tem por bit. E aí, isso vai sendo logarítmico, tá? Sendo decrementado, ou seja, isso vai ficando cada vez maior o erro, ou vai diminuindo cada vez mais o erro, conforme eu aumento minha energia por bit sobre ruído. Então, se eu for aumentando minha energia por bit sobre ruído, eu vou experimentando cada vez menos erros. Então, se eu quisesse que o meu sinal fosse utilizado para um QPSK, bastaria que eu tivesse ali um Energy per Bit over Not de por volta de 12 dBs, que eu já teria um bit error rate de quase 10 a menos 9. Tá? Enquanto, para a mesma medida, para um 64 QAM, eu precisaria de mais de 22 dBs de relação sinal-ruído, o que é um valor extremamente alto se a gente for pensar que tudo isso aqui também está em expoente, né? Isso aqui é tudo logarítmico. Então a gente seria um expoente de 22, ou seja, 10 elevado a 22, para que a gente pudesse realmente ter a energia necessária para poder transmitir esses bits sem ter uma quantidade de bit error rate alta. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, existem várias definições de vários padrões diferentes de comunicação que vão estipular o que cada um dos serviços que a gente vai utilizar suporta de bit error rate. Então, por exemplo, um serviço que vai transmitir vídeo, ele vai ter uma bit error rate que ele vai assumir de por volta de 10 a menos 6. Então, para um serviço de vídeo, se eu quiser ter uma alta capacidade, eu tenho que garantir que pelo menos o bit error rate fique por volta de 10 a menos 6. Nesse caso, seria essa linha pontilhada que está aqui. E aí, se eu for correndo aqui, para eu ter um 64 QAM para esse tipo de serviço, significa que o meu sistema tem que ter um sinal ruído de por volta de 19 dBs por aí, para que eu possa garantir que a minha comunicação não tenha ruídos demais e o meu sistema não consiga consumir esse serviço e ter uma boa qualidade de experiência para o meu usuário. Então, tudo isso está vinculado com a camada física, porque é ela que vai definir para você qual vai ser o bit error rate experimentado. As camadas superiores, elas vão fazer uma identificação de erros e elas fazem correção de erros em outro nível, em nível de retransmissão de pacote, retransmissão de quadro e assim por diante. Mas aqui na camada física é onde realmente pode ser corrigido por bit. E existem vários mecanismos para se fazer correção de bit, inclusive o que a gente chama de Forward Error Correction. Vai ser uma coisa que a gente ainda não vai cobrir nesses vídeos iniciais, mas mais tarde, talvez com materiais complementares, podemos fornecer esse tipo de informação. E o Forward Error Correction, ele vai ser um mecanismo que vai, por exemplo, fazer correção bit a bit de acordo com a transmissão que eu vou encaminhar. E ele tenta fazer essa correção exatamente para diminuir o número de retransmissões na camada física. Mas como é que a gente pode testar tudo isso no mundo real? Né? Quais as técnicas de modulação a gente consegue testar, né? Principalmente se a gente quisesse trabalhar? Vocês poderiam desenvolver algo, por exemplo, no MATLAB, com um simulador, inclusive o MATLAB tem vários simuladores, como o Simulink, que vai permitir que você faça isso, ou vocês podem utilizar um pacote de software aberto ou criar seu próprio hardware. Claro que criar seu próprio hardware significa que você vai mexer com vários equipamentos que não necessariamente serão baratos. Tá? Mas aqui eu vou trazer um pacote de software que é aberto, que vocês podem baixar no computador de vocês e testar. No caso, o GNU-Radio. O GNU-Radio é um software para desenvolvimento de rádios e ele permite implementar e testar blocos de um sistema de comunicação. E ele é largamente utilizado em ensino e pesquisa e ele também é possível de ser utilizado para visualizar o impacto de diferentes sinais ruídos, de Energy per Bit over Not, nas modulações. Então vocês podem desenvolver seus próprios blocos de código e criar suas próprias modulações. Ah, professor, pensei um jeito diferente aqui de fazer uma modulação. Baixa o GNU Radio, faz a implementação do teu bloco e bota para rodar.
porque ele vai fazer exatamente isso, ele vai criar para você blocos, como eu estou mostrando aqui, onde vai ter o bloco de modulação, você vai definir um canal com um ruído determinado, por exemplo, um ruído branco, alguma coisa do tipo, e depois você vai fazer uma demodulação desse sinal. E aí você vai poder coletar vários dados em relação a isso. Então esse é um dos jeitos de vocês experimentarem as várias modulações e demodulações que a gente está apresentando aqui em aula. Claro, se você for mais para o lado de pesquisa, você poderia ainda procurar os Software Defined Radios, que são rádios programáveis. Cada um desses rádios eles custam bastante, tá? Eles não são baratos. Normalmente quem tem acesso a esse tipo de rádio são os professores, etc., das universidades, que têm um projeto que é sobre rádio, alguma coisa do tipo, e eles têm esses equipamentos. Então, verifique com seus professores se eles têm acesso a esses equipamentos, que você poderia inclusive fazer o que você está fazendo aqui no GNU Radio, acoplado a um dessas plataformas, por exemplo, a plataforma da própria Ethos, para fazer a utilização dos Software Defined Radios da Ethos para poder fazer uma comunicação verdadeira, utilizando um canal, um meio de comunicação verdadeiro, como o AR, para poder comunicar os rádios diferentes da Ethos, por exemplo. Isso é só alguns dos exemplos, né? Claro que se vocês forem trabalhar para operadoras ou outras empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia, vocês também têm acesso mais direto a hardware que vai permitir que vocês façam esse tipo de teste. Mas, por hoje é só, e a gente vai ficando por aqui.